Olá, eu faço parte da cadeira de Contabilidade Governamental na Universidade Estadual do Ceará e eu e meu grupo ficamos com o tópico de balanço patrimonial para apresentar um pouquinho sobre do que se trata esse tópico. O grupo é composto pela Ana Clara, pela Ana Sandy, Érica, Luan, Muriel, Natália, Vanessa e Vitória, que sou eu. Então vamos lá. Esses aqui são os temas que nós dividimos no nosso trabalho. O primeiro é o conceito da Lei 4.320 de 1964, de balanço patrimonial. Dentro desse conceito, dentro desse tópico da lei, a gente também vai apresentar um pouco da estrutura e logo em seguida a análise. Em segundo lugar, a gente vai apresentar o conceito do balanço patrimonial conforme o MCAPS. E aí apresentaremos um pouco do ativo, ativo não circulante, ativo circulante, passivo, passivo circulante, passivo não circulante, que serão apresentados de acordo com os slides. Em terceiro, teremos o conceito do balanço patrimonial, segundo a norma brasileira de contabilidade. Em quarto, a análise do balanço patrimonial. Essa análise foi feita pelo balanço patrimonial da Prefeitura de Fortaleza. Aí analisaremos a liquidez e o superávit financeiro. E por último, onde os cidadãos podem achar as informações. Esse quinto tópico eu vou falar aqui já na apresentação dos temas, porque ele não tem um slide específico, mas os cidadãos de Fortaleza eles têm todo acesso ao balanço patrimonial, a todas as contas da cidade, do município, tudo para onde o dinheiro será destinado, onde os cidadãos elas encontram no site da Cefim. Mas eu vou falar melhor um pouco mais para frente, junto com os slides das destinações. Pronto. Vamos falar primeiro sobre os conceitos, de acordo com a Lei 4.320. A Lei 4.320, de 1964, confere viés orçamentário no balanço patrimonial ao superar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para a realização dos itens que o compõem, a fim de atender aos novos padrões da contabilidade aplicada ao setor público, CAPES. As estruturas das demonstrações contábeis contidas no anexo da Lei 4.320 foram alteradas pela Portaria STN 438 de 2012. Então, essa lei é muito antiga, de 1964. Ela foi já no governo do então presidente da época, João Goulart. E foi um pouco antes, né, do golpe militar, muito pouco antes. E logo em seguida já veio o golpe, mas a lei permaneceu por um bom tempo. Bom, essa é a nossa estrutura. A estrutura da lei determina que tem o ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente, saldo patrimonial e as contas de compensação. Eu vou explicar um pouquinho ao lado, né? O primeiro inciso informa que o ativo financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis e dependentes da autorização orçamentária e os valores numéricos. Ou seja, os créditos e valores reais dependentes da autorização. Essa palavra, independente da autorização, refere-se, né, que poderá acontecer dando no orçamento ou não. No segundo, o ativo permanente compreenderá os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende da autorização legislativa, ou seja, tudo isso aqui tem que estar já informado. O passivo financeiro compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos dependentes da autorização orçamentária, da mesma forma do ativo financeiro. O passivo permanente compreenderá as dívidas fundadas e outras que dependem da autorização legislativa para amortização ou resgate. E por último, nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas nos parágrafos anteriores e que, mediante ou indiretamente, possam vir a afetar o patrimônio. Então, essa é a estrutura do balanço patrimonial segundo a lei, certo?
É assim que deveria ser, as contas devem ser lançadas desta forma, dentro desses moldes. Vamos seguir. Tá aqui um exemplo de um balanço patrimonial. Pronto, aqui é a análise. A avaliação dos elementos do ativo e passivo devem ser realizadas mediante a utilização de análise por quociente, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento. É importante destacar que na análise, o endividamento é necessário segregar as operações de crédito que podem ser refinanciadas daqueles que não podem ser refinanciadas. As operações de créditos que não podem ser refinanciadas estão integralmente sujeitas à análise dos índices que incluem o passivo circulante e não circulante. Já as operações de crédito refinanciável podem ser utilizadas como justificativa para um eventual índice de liquidez desfavorável. Então, a gente tem que estar muito atento às questões de crédito, né? Porque elas realmente alteram o valor e elas entram de forma bem ampla no balanço. Então, precisa ter os governadores, quem é responsável pelos nossos orçamentos, tem que tomar cuidado com isso, né, para que não acabe atrapalhando outras receitas ou outras despesas e possam seguir sem qualquer tipo de como é que eu posso dizer? De surpresa, né? Sem qualquer tipo de surpresa. Então, isso aqui tem que estar muito bem analisado. Aqui. A gente vai ver aqui um rapidinho sobre análise, sobre continuação da análise, né? Que é o indicador de rentabilidade, que é o retorno sobre os ativos igual ao lucro líquido dividido pelo ativo total. O giro de ativos, que é a venda dividido pelo ativo total. O retorno sobre o patrimônio líquido, que é igual o lucro líquido dividido sobre o patrimônio líquido. Esses são os indicadores de rentabilidade, certo? Os indicadores de liquidez é um pouco maior, mas é assim. Liquidez corrente é igual ao ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Liquidez geral é o ativo circulante mais realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais exigível a longo prazo. E por último, liquidez imediata igual disponível dividido por passivo circulante. Esses são os indicadores de liquidez. E por último, os indicadores de endividamento. Endividamento igual ao passivo total dividido pelo ativo total e o grau de endividamento é igual ao passivo dividido pelo patrimônio líquido. Isso é muito importante para a sociedade em geral saber. Por quê? Quando ela pega o balanço patrimonial, quando ela tem acesso ao balanço patrimonial da prefeitura, ela consegue verificar tudo isso, fazendo só esses pequenos cálculos, somando, dividindo, e assim a gente consegue ver como é que anda o andamento da nossa cidade, fazendo esses cálculos. Agora a gente vai falar do conceito do balanço patrimonial conforme o MCAPS. O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativamente e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação, conforme as seguintes definições. Ativo são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviço. O passivo são obrigações presentes da entidade derivadas de eventos passados cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial em serviços. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzir todos os seus passivos. Bom, aqui a gente consegue ver de uma forma mais ampla, segundo o MCAPS, a gente pode até achar que é bem parecido, né, com o balanço patrimonial societário, mas existem algumas diferenças, principalmente porque um balanço público ele tem que ser muito abrangente, de uma certa forma, abrangente no que eu digo de informação para a sociedade. Então ele tem que estar numa linguagem simples, para que todo mundo possa entender o que está escrito ali. Diferente de um balanço societário, que geralmente é lidado por contadores, auditores, que já entendem, então dá para os conceitos serem um pouco mais minuciosos e tal. Aqui precisa de um conceito correto, prático e de fácil entendimento. Aqui a gente fala sobre os ativos circulantes, que compreende os ativos que sejam caixa ou equivalentes,
realizáveis ou mantidos para vendas ou consumo dentro do ciclo operacional. O que é o ciclo operacional da entidade? É o período. Então, o balanço equivale a 12 meses. Então, do ciclo operacional do ativo circulante é justamente o que vai ser liquidado dentro daqueles 12 meses. Sejam mantidos periodicamente para negociação, sejam realizáveis até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. E os ativos circulantes, não circulantes, compreendem os ativos realizáveis após 12 meses seguinte à data da publicação das demonstrações contábeis, sendo composta por ativo realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. Exatamente. Então, o balanço ele vai ser publicado após 12 meses, certo? E após essa publicação, vai ter lá um índice do ativo não circulante. Esse ativo não circulante é o que será realizado depois do que o balanço foi publicado. Aconteceu naquele período, ao fato gerador, mas qualquer coisa que vá afetar o balanço só será no exercício seguinte. O passivo circulante segue pela mesma ordem do ativo, né? Então, o passivo circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que têm prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade, mantidos primariamente para negociação e têm prazos estabelecidos ou esperados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Exatamente, igual ao ativo circulante. Então, tudo que aconteceu naquele período vem entrar no passivo circulante quando for liquidado, que foi entrar no passivo dentro daquele período. O que for entrar no próximo período, aconteceu o fato gerador no período X, mais o pagamento, a liquidação, enfim, o recebimento, qualquer denominação desse tipo, acontecerá em X2. Então, ele se enquadra já no passivo não circulante, que compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendem nenhum dos critérios que serem classificados no passivo circulante. E, por último, dos conceitos, o conceito do balanço patrimonial segundo a norma brasileira contábil. A entidade deve apresentar ativos circulantes e não circulantes e passivos circulantes e não circulantes, como grupo de contas separados no seu balanço patrimonial, exceto quando a apresentação baseada na liquidez proporciona informações confiáveis e mais relevantes. Quando essa exceção for aplicada, todos os ativos e passivos devem ser apresentados por ordem de liquidez. Contas adicionais, cabeçalho e subtotais devem ser apresentados no balanço patrimonial sempre que tais apresentações sejam relevantes para o entendimento da posição financeira e patrimonial da entidade. A entidade deve divulgar no balanço patrimonial ou nas notas explicativas, rúbricas adicionais e as contas apresentadas, sob classificações, classificadas de forma adequada às operações da entidade. Ou seja, aqui fala bem sobre o conceito de como é que o balanço deve estar apresentado para o público, e de uma forma bem prática. Então, a gente remeteu muito esse trabalho mais ao ativo e ao passivo, principalmente por ser uma coisa de fácil compreensão e que, para a contabilidade, acaba sendo o início de tudo, do entendimento total, entendeu? Então, por isso, a gente remeteu mais ao ativo e ao passivo justamente por conta disso. E aqui também fala sobre que a entidade o balanço precisa estar muito bem escrito, deve conter cabeçalho, deve ser muito rico de informação e muito rico de informações bem simples de compreensão, porque ela é destinada principalmente ao público. Aqui a gente vai analisar o balanço patrimonial, que foi do exercício de 2021, como eu tinha dito lá no início. Então vamos lá. Aqui a gente tem os ativos circulantes e os ativos não circulantes, né? A gente vai falar um pouco mais na frente. Aqui. Percebe-se que a conta de curto prazo evidenciadas no ativo circulante representaram um aumento de 89% em relação ao exercício anterior. Apenas as contas de crédito a curto prazo teve uma queda em comparação a 2020. Então, é sempre bom a gente apresentar aqui o exercício atual que a gente está falando, que é 2021, e logo depois o exercício anterior, para a gente ter uma comparação e conseguir entregar uma análise melhor. O seu ativo não circulante, onde se consta a longo prazo, a prefeitura adquiriu 640 milhões a mais comparado a 2020, revelando que as contas do imobilizado teve um aumento de 20,63% em relação ao ano anterior
impactando 66,21% ao total do seu ativo, enquanto os investimentos permaneceram os mesmos, certo? E por último, encerramento do ano, o seu ativo total, no valor muito alto, uma variação positiva de 13,58% comparado ao ano anterior. Aqui a gente vai falar sobre patrimônio líquido, que também é dos mesmos moldes do ativo, né? Então, o passivo circulante estão apresentadas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e demais obrigações a curto prazo da prefeitura. O que é esse curto prazo? É o que vai ser liquidado naquele ano, ou seja, vai ser liquidado em 2020, 2021, não vai precisar passar para 2022. Já o passivo não circulante estão descritas as contas a longo prazo. Os a longo prazo é justamente o contrário do a curto prazo, né? Então, vai ser no próximo exercício. Em comparação no ano, houve um crescimento de 24,1% no seu passivo circulante, levando em consideração que no ano de 2020 não houve obrigações de repartição e outros entes. Lembrando que 2020 foi logo o ano da pandemia, né, que acabou que todos os funcionários públicos, a grande maioria da população, teve que ficar de home office. Já no passivo circulante também apresenta um expressivo aumento no valor de 23,37% a mais em relação a 2020. E encerrando o ano, nós tivemos 23,64% de aumento do passivo total em comparação ao exercício anterior. Aqui é o patrimônio líquido, né? A Prefeitura de Fortaleza encerrou seu patrimônio líquido em 2021 com um montante de 27,15%, comparação apurado, tendo um déficit, né, patrimonial de 27,15% apurado em 2021. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a análise de liquidez, que são as relações entre os patrimoniais do ativo, do passivo. Então, vamos lá. A liquidez corrente, né, que demonstra quanto a entidade poderá dispor dos recursos a curto prazo. Então, liquidez corrente é o que vai ser liquidado naquele ano. A presente análise mostrou que a Prefeitura apresentou condições favoráveis para arcar com seus compromissos a curto prazo, ou seja, ótimo. Então, o que teve naquele exercício vai ser liquidado naquele exercício e a Prefeitura conseguiu, né, os cofres estão ok para esse tipo de apresentação, ótimo, isso é muito bom. E a análise, o índice de solvência, né, uma entidade é solvente quando está em condições de fazer frente às suas obrigações e apresente uma situação patrimonial que garanta a sua sobrevivência no futuro. Ou seja, isso aqui é do não circulante, do circulante não circulante, né, mas que mostra também que a prefeitura consegue cumprir com as obrigações. Então, é um índice que deveria estar ok, que a gente consegue ter uma boa condição para o futuro. O resultado do índice de solvência foi menor do que que evidencia um déficit para arcar com as suas obrigações futuras. Portanto, esse resultado patrimonial é deficitário uma vez que seus compromissos... Bom, para o próximo ano a prefeitura não tem muito bom, né? Tá 0,23 de déficit. Então vamos ver como é que serão as arrecadações nos próximos meses. Aqui a destinação dos recursos. Isso aqui também qualquer pessoa ela consegue ver no site da Cefim, da Prefeitura de Fortaleza, para onde é que o dinheiro está sendo distribuído, o balanço patrimonial, se a gente está com déficit, se a gente está com superávit. Isso aqui é muito importante também, que toda a população saiba, que é só anexar www.cefim. Então lá tem todas as informações. E o superávit financeiro, né, que a gente faz a análise, que é superávit ou déficit, que é igual ao ativo menos o passivo. E aqui no quadro, né, que no quadro acima revela o superávit financeiro alcançado no município de Fortaleza no exercício de 2021, no consolidado. E o superávit é excedente o que sobrou. Em outras palavras, quando os recursos ficam acima das despesas, temos um superávit. Em relação às contas públicas, o governo tem um superávit quando ele consegue uma arrecadação, seja por meio de impostos ou corte de gastos. Aqui também tem um outro detalhamento, né? Sobre as coisas. E muito obrigada por nos ouvir. Esse foi o nosso trabalho, espero que gostem e até mais.